Você já ouviu falar do curare, esse famoso veneno da Amazônia, das tribos indígenas amazônicas? E você sabe para qual fim esse veneno era usado? E mais, sabia que muitas das cirurgias atuais são usadas anestesias que têm por base o curare? No vídeo de hoje nós vamos explorar esse tema. E se você gosta desses temas relacionados à curiosidade das plantas, a propriedades medicinais e também tóxicas que as plantas possam ter, nós já temos vários vídeos aqui no canal e vamos trazer mais coisa ainda pela frente. Por isso não se esqueça de se inscrever no canal para você ficar atento a todos esses vídeos que saem aqui e que ainda vão sair. E não esqueça de se ativar o sininho para não perder nenhum desses vídeos quando eles saírem. Eu sou o Jordan e este é o canal Eterna Busca. Sejam muito bem-vindos a esse canal de biologias e suas curiosidades e peculiaridades. Curare é um nome comum a vários compostos orgânicos venenosos conhecidos como venenos de flecha, extraídos de plantas da América do Sul. Possuem intensa e letal ação paralisante, embora sejam utilizados medicinalmente como relaxante muscular. Os seus principais representantes do curare são plantas do gênero Condodendron e Strychnus, da qual um dos subprodutos é a estricnina. A estricnina age como um bloqueador nos receptores de neurotransmissores dos músculos, que são os compostos que transmitem a informação do neurônio para o músculo. E nós já falamos de outras plantas que têm essa propriedade de afetar os neurotransmissores, como a beladona, como o meimendrum e como a mandrágora. E esses vídeos sobre essas plantas todas tá linkado aqui nos cards para vocês conferirem. A playlist ficou super legal cada um desses vídeos. O curare é um veneno que foi utilizado pelos nativos das Américas nas suas flechas de zarabatana, bem como nas suas flechas atiradas por arco. Era usado somente na caça, nunca na guerra contra pessoas. O curare imobiliza imediatamente o animal caçado, uma vez que a reação ocorre nos músculos do pescoço, a seguir passa-se para os músculos da nuca e depois nos dos membros. Posteriormente, isso atinge o diafragma e os músculos cardíacos e a morte do animal se dava por asfixia. A carne do animal morto por esse veneno pode ser ingerida sem problemas, uma vez que o veneno não fazia nenhum efeito no sistema digestivo do ser humano. Para a produção do curare, o veneno usado nas flechas da zarabatana, a casca do urairi era raspada, secada e cozida em fogo lento por 2 ou 3 dias, formando um xarope. Este era filtrado, colocado em vasilhames e deixado para secar ao sol e, depois, acondicionado em potes de barro ou tubos de taboca. Com o tempo, chegava a ficar bem endurecido, mas era facilmente dissolvido na água, e taboca é o nome indígena para o bambu. Havia descrição de que a índia mais velha da aldeia era a responsável pela produção do curare, pois durante o seu preparo geralmente poderia ocorrer a morte de quem preparava devido às emanações desses vapores supostamente venenosos que ocorriam durante o cozimento. Essa índia mais velha, então, caso ela morresse, seria substituída pela segunda mais velha da tribo e assim por diante, até que o curare estivesse pronto. Porém, estudos mais aprofundados sobre essas plantas demonstram que os vapores que saem do cozimento da planta não são venenosos. Os Macu do Brasil e da Colômbia preparavam o curare raspando caules e raízes de plantas pertencentes ao gênero Strychnus. As raspas eram colocadas em um funil de folha de arumã, que é uma planta da família das Marantaceae, e sobre elas era derramado água lentamente. Uma panela de barro cozido recebia o líquido avermelhado contendo os alcaloides, essas substâncias que as plantas usam para se defender. Em seguida, a panela era colocada sobre o fogo lento por 2 ou 3 dias, até formar um líquido com a consistência de xarope e de coloração escura. Esse líquido era colocado em pequenos potes de cerâmica que se solidificava se ali ficasse por muito tempo. Para usá-lo, acrescentava-se água morna para diluir
o veneno que havia ficado duro. Os macos abatiam aves e macacos em copas de árvores a mais de 40 metros de altura. Os Kuchayama do Amapá faziam o curare com o tubérculo do cipó camane. Após ser limpo e ficar de molho por 2 ou 3 dias nas águas do igarapé, o tubérculo tinha sua casca removida e a entrecasca, que contém o veneno, era raspada e guardada para futuro uso. Na lua certa, o preparador levava a raspa para a casa onde o veneno seria preparado e de lá não saía até que ficasse pronto, o que demorava de 2 a 3 dias. As raspas eram fervidas em água e depois coadas, e o líquido recolhido voltava à fervura por mais 3 dias. Quando uma planta chamada rabo de jacaretinga, aranhas e também presas de cobras seriam adicionadas à mistura. Só a primeira, a planta rabo de jacaretinga, era essencial. E embora os outros ingredientes não fossem necessariamente venenosos, eles ajudavam a engrossar o líquido, que ficava com uma consistência mais viscosa. Quando necessário, breu era misturado para o veneno ficar mais pegajoso. A força letal deste curare permanecia por muitos anos. Os Yanomama, de Roraima, quando caçavam com arco, envenenavam suas flechas de taquara com o yacoana para abater macacos, e esse líquido que eles usavam para envenenar as flechas também tinha um efeito paralisante, tal como o curare, extraído da casca de uma árvore com o mesmo nome também, yacoana. Ao atingir o animal, a ponta se separava da haste da flecha e permanecia no corpo do animal, que no máximo em 1 minuto caía morto. Utilizavam pontas de flechas feitas de diferentes materiais, cada tipo destinado a animais específicos. Além das utilizadas para macacos, havia pontas de dentes de cutia para caçar antas e de pontas de ossos afiados para caçar pássaros e peixes. A potência do veneno seria testado, por exemplo, contando o número de saltos que um sapo daria depois de ser flechado. Certas tribos mantinham um verdadeiro monopólio sobre a produção do curare, que representava uma fonte de riqueza para essas tribos. A morte de pássaros se dava em 2 minutos, pequenos mamíferos em 10 minutos. O curare era muito caro para ser utilizado nas guerras também. Existiam 3 tipos de curare. O primeiro tipo é o chamado de tubocurare, também conhecido como tubo ou curare do bambu, por serem feitos nos tubos ocos de bambu. A sua principal toxina é a D-tubocurarina. O outro tipo é o Calebas curare, também conhecida como curare cabaça. Em classificações britânicas antigas eram usados esse termo, devido ao seu formato de cabaça oca. As suas principais toxinas são o alcurônio e a toxiferina. O outro tipo, o terceiro, é o pote curare, que tem esse nome por ser embalado em potes de terracota. Suas principais toxinas são a protocurarina, protocurina e protocuridina. Dessas 3 famílias, as mais potentes são as das Calebas curare. Existem partes de relaxantes musculares que são baseados no curare. Essas drogas são empregadas como relaxantes musculares dos músculos esqueléticos durante cirurgias para controlar convulsões. Em 1811, Benjamin Broad notou que durante o envenenamento de curare, o coração continuava a bater, mesmo quando a respiração cessava, o que significava que a função cardíaca não era bloqueada pelo curare. O horror do envenenamento por curare é que a vítima permanece consciente do que está acontecendo, podendo sentir progressivamente a paralisia sem nada poder fazer, semelhante ao que acontece com a cicuta, que nós já falamos no nosso outro vídeo, semelhante aos efeitos também do envenenamento do baiacu, que nós falamos no vídeo sobre o veneno dos zumbis. Benjamin notou que se a respiração artificial fosse usada no paciente, a vítima se recuperaria das lesões. O fato de não afetar a frequência cardíaca foi o que permitiu o avanço do desenvolvimento de anestesias mais eficientes a partir dos compostos encontrados neste veneno de curare, permitindo que as anestesias fossem amplamente usadas e com pouco risco de morte ao paciente. Harold Griffith e seu residente Annie Johnson, em 1942, no Hospital Homeopático de Montreal,
utilizaram um extrato purificado de curare, que mais tarde daria origem à detubocurarina, revolucionando a prática da anestesia e dando origem à era moderna da cirurgia. E como que é o mecanismo de ação do curare? O curare é um potente inibidor que relaxa o músculo estriado, atuando como um competidor do neurotransmissor acetilcolina, pela ligação aos receptores nicotínicos. Esses receptores nicotínicos são um dos dois tipos de receptores pós-sináptico para o neurotransmissor de acetilcolina, que acontece na placa motora. E vamos entender isso nessa imagem. Vocês estão vendo que essas mãozinhas são os neurônios chegando ali no músculo. E essas regiões onde as mãozinhas vão ser ancoradas, ali tem uma região em que tem essas vesículas sinápticas, em que ali, após esse terminal pré-sináptico, vai sair os neurotransmissores. Ali nessa região em que nós estamos vendo agora, vamos dar um close nessa região da vesícula ali sináptica. O que acontece nessa membrana? Ao bloquear os receptores de acetilcolina, esses receptores não vão se abrir mais. Desse modo, não ocorre a entrada de sódio nesses canais, que vão fazer com que o músculo se mova, que vai gerar o estímulo ao músculo se mover. E isso é que causa a paralisia. Vocês podem perceber que esse receptor nicotínico e o receptor muscarínico são receptores que a acetilcolina, o neurotransmissor, normalmente ele vai se ligar. Mas algumas substâncias podem se ligar melhor nesses canais do que a acetilcolina e podem afetar o funcionamento disso, que é o caso do curare, que vocês estão vendo nessa imagem, que ele pode se ligar, o caso da nicotina, do cigarro, da muscarina também, e da atropina. A atropina que nós já falamos lá sobre a mandrágora, sobre o moimendrum. E aqui vocês podem perceber como é que esses compostos das plantas podem afetar toda a formação dos toda a comunicação dos neurotransmissores, porque aqui nessa imagem embaixo, vocês estão vendo que o receptor nicotínico, ele pode fechar e impedir que haja essa passagem do sódio ali e possa haver o estímulo. É sempre interessante conhecer mais as nossas tradições, especialmente sobre como nós lidamos com as plantas em diferentes culturas. Nós demos aqui nesse canal uma breve pincelada em algumas culturas, né? Algumas culturas europeias. E agora nós estamos falando um pouco sobre alguns costumes daqui do nosso país, né? Das nossas tribos. Mas falar dos usos, né, dessas plantas que são nossas, daqui do nosso país, nativas daqui, é particularmente interessante. E se vocês tiverem sugestões de outros temas que vocês gostariam de saber, sobre outras plantas que vocês queriam conhecer, ou que vocês conhecem e acham bastante interessante, deixa aqui no comentário que, se for bastante interessante, se vocês quiserem, eu faço um vídeo sobre esse tema aqui para o canal. E compartilhe esse vídeo também com outras pessoas que gostam do tema, que gostam de saber mais sobre as plantas, para a gente chegar a cada vez mais pessoas e cada vez mais trazermos mais conteúdos para vocês como esse, que possam ajudar vocês a entender mais sobre a fauna e flora da sua região ou do mundo como um todo. Vejo vocês no nosso próximo vídeo e até mais!